Olá, amigo, amiga do Grupo São Jerônimo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como é salutar, faz bem todo dia ouvir aqui, nesta plataforma, nessa comunidade virtual, um biblista, uma biblista refletindo textos propostos pela liturgia. E hoje, dia 5 de dezembro, primeira semana do Advento, a liturgia nos apresenta o Evangelho de Mateus. Mateus é o dos evangelistas aquele que mais debate, mais apresenta Jesus dialogando, questionando, reinterpretando a lei e as tradições judaicas. Por quê? Ele insiste em fazer de Jesus um profundo conhecedor das tradições. Por isso, as críticas a esses grupos de fariseus e saduceus, os que controlavam o templo, impondo aos outros um julgamento, um fardo que eles nem com o dedinho ousavam amenizar. E no capítulo 7, nós encontramos a chave de ouro para a nossa vida, que é esta: tudo que desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Eis aí a primeira parte do capítulo 7, onde ele apresenta grandes máximas. E na segunda parte do capítulo 7 está o texto de hoje, que cai como uma luva, um alerta, um puxão de orelha para nós. Não basta conhecer. O Evangelho, a Boa Nova de Jesus, não é um discurso filosófico vazio, de disputas e argumentos, quem sabe mais. Deve nos levar à prática. Quem ama, pratica o amor. Por isso que no versículo 21, aí pulamos para o 24, 27, encontramos esse texto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, irá entrar no reino dos céus, mas quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais adiante, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será como um homem sábio que construiu sua casa sobre a pedra. Então, eis aí um alerta. Não basta falar de Deus. E aqui a gente poderia fazer uma pausa. Você percebe como que em nome de Jesus se argumenta tanta bobagem, se faz tanta bobagem? Creio que nunca o nome de Deus e de Jesus foi manipulado para lá e para cá, não é? Encontramos esse nome na boca de pessoas que são, podemos identificá-las como pecadores, pecadoras públicos, não é? Falam de Deus e promovem violência, ódio, não é? Acenam para o extermínio de populações indígenas, dos mais pobres e, sobretudo, da natureza. Jesus, em Mateus, no capítulo 7, apresenta Jesus dando um puxão de orelha em nós. Se você ama, pratique o amor. Se queres a justiça, faça a justiça. Se desejas um mundo sustentável, por que não reciclar, reutilizar, recusar embalagens? Não é? Participar de políticas públicas. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, não é? A partir das obras, eu vou pensar, trago aqui as 7 obras de misericórdias, não é? Mais adiante, olha o que diz o texto. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será como um homem sábio, prudente. Ao contrário, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é um homem tolo. Então você tem aí um paralelismo, né? O sábio e o tolo, o prudente e o imprudente, não é? Aí ele vai dizer o seguinte: quem constrói a casa sobre areia
Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, deram contra a casa e ela desabou. Não é? Ninguém constrói a vida só nas ideias. É preciso um trabalho, é preciso um planejamento. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, não é? E é aquele que constrói a casa sobre a pedra. Vem as enxurradas, vem o vento e a casa não cai. Então se tem de novo um paralelismo aqui, não é? A casa que cai e aquela que permanece. O que Jesus, repito, acena novamente a praticidade. E aqui, nesse tempo do Advento, eu queria trazer em nossa memória as 7 obras de misericórdia. Porque creio que elas incentivam a nós para a prática das pastorais sociais. Isso mesmo. As 3 primeiras: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. Aqui cai como uma luva, né? Uma preocupação com as pastorais, com a pastoral do povo em situação de rua. Isso mesmo, né? Quantas pessoas preparam a marmita, a água, para ajudar o povo que vive nos nossos grandes centros urbanos, não é? 4ª obra de misericórdia: dar pousada aos peregrinos, pastoral do imigrante, não é? Acolhê-los, apoiá-los no Centro de Defesa de Direitos Humanos, não é? Orientá-los na documentação. 5ª, assistir os enfermos, pastoral dos enfermos, visitar os doentes na comunidade ou nos hospitais. 6ª, visitar os presos. Aqui é uma atenção toda especial que temos, não é? Com a pastoral carcerária. Dói no coração ouvir pessoas dizer que bandido bom é bandido morto. Aumenta nos grandes centros a violência policial. A polícia, em vez de proteger, parece que se prepara para matar. E quem ela mata? O pobre, o negro, nas periferias, dos grandes centros urbanos no Brasil. E a 7ª obra de misericórdia: enterrar os mortos. Uma dica fantástica, né? Um alerta à pastoral do aconselhamento, à pastoral da esperança, à pastoral das exéquias. Então, hoje, na primeira semana do Advento, fica aqui esse recadinho de Mateus, que apresenta Jesus dizendo: olha, quem ama pratica o amor. E que nessa prática do amor possamos nos preparar para celebrar a luz que vem, que é Jesus. E desejo a você e a tua família, a tua comunidade, um bom tempo de Natal. Um bom Natal cheio de luz. Shalom.